Mais uma partida ruim do Corinthians no Brasileirão, um tropeço contra o Cuiabá, apenas um empate de 1-1. O Timão segue na zona de rebaixamento, segue com problemas e segue com Antônio Oliveira pressionado do cargo. Na última quarta-feira, o Corinthians recebeu o Cuiabá na Neoquímica Arena, partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão, e a torcida tinha uma expectativa que o Timão conseguisse apresentar um futebol melhor jogando em casa, depois do empate contra o Atlético Paranaense, então tinha uma esperança de um futebol melhor e, mais do que um futebol melhor, pelo menos os 3 pontos e sair da zona de rebaixamento. E, infelizmente, não foi isso que a Fiel presenciou na Neoquímica Arena, no estádio Alvinegro. Antônio Oliveira acabou optando mais uma vez por mexer no time por decisões, assim, então por opção técnica, ele mantém o Lemanal na lateral direita, entra com o Caetano fazendo de zaga com o Kaká, volta a apostar no meio de campo, tentando ser um time mais criativo, utilizando o Rodrigo Garro e o Igor Coronado, e o ataque com Wesley e o Yuri Alberto. E o Cuiabá, que vem no momento de recuperação, depois de ocupar a lanterna no Brasileirão, de não conseguir sequer fazer gols, vem mostrando uma evolução e veio para a Neoquímica Arena com a clara intenção de jogar por uma bola. E o empate seria um bom resultado para a equipe mato-grossense. E o que a gente viu em dentro de campo não foi muito diferente disso, com o Cuiabá abrindo o placar ainda no primeiro tempo, no lance com o Marlon, ex-zagueiro do Corinthians, fazendo valer a tão falada lei do ex, se fez presente na Neoquímica Arena, abriu a vantagem de 1-0, e aí o Cuiabá, que já tinha a intenção clara de jogar retraído, se fechou mais na defesa e fez algo que vários outros clubes já fizeram, já utilizaram essa tática contra o Corinthians, que é dar a bola para o Corinthians, deixa que o Corinthians tente criar alguma coisa, justamente porque o Timão não consegue ter uma criação de jogadas tão tranquila, parece que sempre dá aquela enroscada, não é tão natural. Isso nós já falamos já faz algum tempo. O Antônio Oliveira acaba percebendo isso e ele faz uma mudança surpreendente para muitos. Ele logo no primeiro, algo que é raro nós vemos treinadores fazerem, principalmente aqui no Brasil, ele no primeiro tempo ele já pensando em dar mais força ofensiva e vendo a forma como o jogo estava arrumando, ele tira o Caetano, coloca o Pedro Raul para ter mais um jogador na área. É uma leitura interessante porque o Cuiabá é um dos times que mais sofre gols de cabeça e naquele momento do jogo, um pouco mais de 30 minutos, o Timão já tinha feito vários cruzamentos na área, principalmente com o Léo Maná pelo lado direito, mas para o Yuri Alberto. Então coloca o Pedro Raul, um centroavante mais alto, mas com mais presença de área, para tentar ganhar a força na bola aérea. Então essa ideia foi interessante, recuou o Ranieri para a zaga, algo que também a gente já viu faz, em vários jogos, o Ranieri atuando como zagueiro. Só que essa mudança acabou não surtindo efeito. O Corinthians não conseguiu fazer. O Corinthians teve problemas, não conseguiu ter cruzamentos com qualidade. A defesa do Cuiabá tirou com facilidade vários lances. No primeiro tempo, de perigo mesmo, acho que a gente pode citar de uma forma mais clara, um bom passe do Rodrigo Garro, que encontra o Hugo. Ele faz aquele passe vertical, né, que é algo que o Rodrigo Garro tem como um ponto forte dele, que é esse passe em direção ao gol, e acha o Hugo nas costas da defesa. O Hugo ele sai muito bem, aparece finalizando na área, finaliza com muita força, finaliza com precisão, a bola tinha endereço certo, mas o Walter faz uma grande defesa naquela que foi a melhor chance de gol do Corinthians no primeiro tempo. A segunda etapa, o Antônio Oliveira tenta mexer no time, faz várias mudanças. A gente vê o Matheus Araújo entrando em campo, o Kaique entrando em campo, ele acaba colocando acaba colocando o Gustavo Mosquito, tenta dar um pouco mais de força também. Ele volta já sem o Léo Maná, coloca o Mateuzinho, o Maná tinha tomado cartão amarelo, busca tentar formas de melhorar a produção ofensiva do Corinthians. Isso não acontece. O Corinthians continua com problemas, inclusive ele perde sua capacidade no primeiro tempo para o segundo, ele cai de nível e o Cuiabá nos contra-ataques começa a assustar. E aí no lance do VAR, tem uma penalidade marcada a favor do Dourado, o Pita acaba assume a responsabilidade e nós temos o Donelli fazendo uma grande, já defendendo seu primeiro pênalti agora como titular do Corinthians, deixando uma imagem importante, né? Mais um jogo que ele faz a diferença. O lance também inflama a torcida na Neoquímica Arena, o torcedor do Corinthians
já era visível, assim, você perceber que já tinha aquele burburinho, a insatisfação a cada passe errado, a cada bola perdida, a cada escolha de jogada mal feita, e a torcida já estava naquele barulho, mais uma partida jogando mal, o pênalti faz a Fiel voltar a cantar na Neoquímica Arena, e o Corinthians tenta na base do abafa, né, sem muitas qualidades, sem criar jogadas, e o Matheus Bidu, que tinha entrado no segundo tempo, no lugar do Hugo, consegue empatar a partida, faz um belo gol, e resultado final de 1-1. O empate de 1-1 acho que acaba sendo justo. O Cuiabá não fez uma partida excepcional. O Corinthians também não fez uma partida dos sonhos, muito longe disso, mas o empate acaba sendo justo. Melhor para o Cuiabá, que ainda continua no seu momento de recuperação. Pior para o Corinthians, que vai terminar a rodada na zona de rebaixamento, mais uma rodada. E a gente começa a analisar quem se conseguiu ter algum diferencial na partida e quem de repente teve problemas, né? Então a gente tem alguns destaques positivos e negativos nessa análise pós-jogo. Matheus Donelli, mais uma vez, mais uma grande atuação, além do pênalti, muito seguro, mas expõe um problema que eu vou citar um pouquinho mais para frente, então guarde essa informação do Matheus Donelli para a gente falar mais para frente, quando for falar do Antônio Oliveira. Gostei da atuação do Breno Bidon, um jogador da base que não deve ter vida longa no Corinthians, não deve ficar muito tempo no timão, tem muita qualidade, é um jogador que está jogando um pouco fora da sua posição, ele não é um segundo volante de marcação, ele é realmente da base, ele jogava como um terceiro homem de meio de campo, mas ele vem fazendo bem essa atuação como segundo volante, e contra o Cuiabá, ainda mais que o Ranieri foi recuado para a zaga, ele acabou até ajudando muito mais, sendo mais recuado para atuar mais na marcação, ajudou com os desarmes, então fez bem o seu papel na marcação e foi um dos caras mais lúcidos para tentar fazer a bola chegar no ataque. Gostei no primeiro tempo, as tentativas, as ideias de jogadas assim, mostram a qualidade técnica tanto do Galo quanto do Coronado, mas na segunda etapa achei que eles caíram demais de produção. E aí, quando a gente começa a analisar dos pontos fortes, também a gente vem na parte de individual. Não vou culpar tanto o Pedro Raul, acho que ele acabou não se destacando, acaba tropeçando na bola, acaba tendo alguns problemas, mas a bola não chegou com qualidade também para ele cabecear. Ele é um cara para ficar dentro da área, a bola tem que chegar. Não é o cara para voltar para buscar jogo. Não, ele tem uma característica de jogo que eu não vejo funcionando no Corinthians. Eu fui contra a contratação dele por achar que não é um cara que faria a diferença. Uma atuação ruim, mais uma atuação ruim do Wesley, vem jogando mal, também entra um pouco, muito na verdade, na parte tática do que eu vou também falar do Antônio Oliveira, então são dois jogadores para a gente pontuar, mas o Wesley, um dos pontos fortes que nós já mostramos, inclusive em alguns cortes, alguns vídeos, mostrando alguns lances, é o drible. E ele cansou de errar dribles contra o Cuiabá. Claro, uma marcação sempre dobrada ou até com 3 jogadores em cima dele, mas ele errou mais uma vez, várias tomadas de decisão, tem um lance que ele acaba tropeçando sozinho na bola dentro da área para tentar finalizar. Visivelmente o Wesley também não está vivendo uma boa fase, algo que também o Ranieri não comprometeu, até jogando como zagueiro, mas também sobrecarregado. E aí por aqui eu pego o gancho do Donelli, pego o gancho do Wesley para falar do Antônio Oliveira. Uma coisa que incomoda o torcedor do Corinthians, muitos torcedores comentam sobre isso, e a gente está falando sobre nesse cenário final de junho, né? O Corinthians foi seu último jogo no mês de junho, então fecha um semestre com uma vitória contra um time da Série A, falando de Campeonato Brasileiro, jogando Paulistão, jogou clássicos no Paulistão, pegou Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. O Corinthians não conseguiu jogar bem, tem poucas partidas que o Corinthians conseguiu entregar um futebol de qualidade e contra adversários da primeira divisão no Nacional. Só contra o Fluminense, aquela boa vitória com 3-0, que o Fluminense, inclusive, é o lanterna do Brasileirão, então o nível de comparação ajuda a entender que também, mesmo essa vitória do Corinthians, foi contra um adversário que está tendo diversos problemas em 2024. E você começa a entender, ou começa a pensar muito no trabalho do técnico. Eu discordo, falo muito eu tenho vários, eu converso, a vida de jornalista sempre é com muitas informações, muita resenha, muitos palpites, enfim, e conversando com alguns, eu escuto muitos torcedores falando que o elenco do Corinthians é muito fraco, que não dá para conseguir coisas melhores. Eu discordo. Assim, é importante nós respeitarmos a opinião, mas quando for também para debater, trazer alguns fatos. O Yuri Alberto é um artilheiro que vem fazendo gols quando a bola está chegando com qualidade, não é um cara que não tem qualidade.
A mesma coisa vale para o Garro e para o Coronado. O Garro é um debate mais forte, eu vejo que tem muito torcedor e muita parte, tem parte da mídia já criticando porque ele não tem tantas assistências, mas, por exemplo, ontem, na verdade, eu estou gravando esse vídeo aqui já madrugada, dia 27, se o Hugo faz o gol, era mais uma assistência para o Garro. Então, o ataque não vem convertendo as chances criadas pelo Garro. Você tem o Breno Bidon, você tem o Ranieri, que é um volante que caberia em diversos times, você tem o Matheus Donelli se destacando já como goleiro, e você antes tinha o Carlos Miguel, que era o torcedor corintiano está lamentando a saída, porque ele sabe que é um goleiro que tem muito potencial para jogar em alto nível. Então, e tem vários jogadores da base promissores. Não é um elenco, não é um elenco de craques, é um elenco que tem vários jogadores que têm muito potencial, mas são jogadores que estão sofrendo por um time que coletivamente não funciona. O Corinthians contra o Cuiabá, as melhores chances criadas, e já foi isso em alguns jogos. Você vê que o Corinthians, quando consegue, chega para o ataque, o Corinthians finaliza, mas você vê que é muito mais pela qualidade individual ou pelos jogadores se acertarem dentro de campo. Você não vê, quando você olha o time do Corinthians e não olha só onde a bola está, você vê um todo, que é algo que eu acostumei por conta do trabalho, e quem vê a parte tática, ou quem tenta ver o jogo de uma forma mais ampla, você percebe que parece que não tem uma ideia coletiva. Você vê um time com problemas defensivos, um time com problemas ofensivos. Não dá para você ter o Donelli, e antes era o Carlos Miguel, em todo jogo você ter um time como o Corinthians, você ter o goleiro sendo um dos melhores em campo, sempre exigidos. Isso é sinal que a defesa está dando muito espaço, que os jogadores estão finalizando e finalizando com perigo. E o Donelli, mais uma vez contra o Cuiabá, foi muito exigido. Teve que participar, teve que fazer defesas importantes. Então, isso é um cenário. Quando recuar o Ranieri para colocar o Pedro Raul, abdicar do Caetano, não acho que foi um erro por conta disso, mas você abriu espaço no meio de campo. Claro, o Cuiabá praticamente não atacou, tentou segurar a vantagem, mas já é um problema. A gente vem pontuando isso em outros jogos. O Corinthians, no meio de campo, tem uma marcação até pela quantidade de atletas, né? Que quando joga com 3 jogadores no meio de campo, ou mesmo você tentando exigir que o Garro e o Coronado voltem, a marcação não funciona tão bem. E os adversários há muito tempo aprenderam a anular isso. E no ataque, o que acontece parece que é muita solidão dos jogadores. Quando você vem para o ponto do Wesley. Ele sai para fazer uma jogada, tá com 2, 3 jogadores, e em vários lances você vê que quando o Wesley puxa para a esquerda, né, ou puxa para tentar fazer uma jogada, os atletas já vão para a área para poder tentar receber um cruzamento, mas falta alguém chegar para ser uma opção de passe, alguém chegar para de repente fazer uma tabela com o Wesley, para que ele não precise resolver ir para cima do jogador e tentar o drible em toda a jogada. Nós mostramos, tem aqui aqui no canal FuteJots, teve um vídeo falando de alguns erros do Wesley com o Rodrigo Garro dando opção de passe, sendo esse cara assim, puxando a jogada, e o Wesley acabando não passando, e aí nós citamos, foi um erro do Wesley. Agora, quando você vê que o time coletivamente não tem ideias, é isso que me incomoda muito nesse momento atual do Corinthians. E aí você começa a pensar em refletir em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. A gente cansa de ver no mundo do futebol times com bons jogadores e um time bem arrumado, bem ajeitado, bem treinado. Você pega bons jogadores, eles melhoram o seu nível, tem mais tranquilidade, tem mais confiança, e os jogadores regulares conseguem entregar também com mais qualidade. Agora, quando você pega um time bagunçado, um bom jogador fica sobrecarregado porque ele acaba tendo que resolver sozinho, e isso está nítido com o Wesley, o próprio Ranieri caiu de produção nos últimos jogos, e jogadores mais limitados, ou jogadores que não estejam tão tranquilos, eles acabam sumindo muito mais. E aí acho que o recado é esse. O trabalho do Antônio Oliveira, será que ainda merece a continuidade? Qual que é porque tem uma pergunta que nós já, desde 2022, muito claro que a gente fala em relação ao Corinthians. Manda embora o treinador que está no comando. Aconteceu com vários treinadores. E sempre a pergunta, vai atrás de quem? Pensando em nomes viáveis para o Corinthians, pensando em nomes que financeiramente e que aceitariam um convite pesado. Isso já aconteceu muito no ano passado, claramente. Quando chegou o Lucha, quando veio o Mano Menezes, eu comentei com vários colegas, foram os treinadores que aceitaram entrar
no clima político, no clima conturbado, num vínculo sem garantia nenhuma do Corinthians. Então, você mandar o Antônio Oliveira embora, quem pode assumir no lugar? Mas, por outro lado, o que a gente está vendo com o técnico português, já foi citado, a gente já pegou com alguns colegas de imprensa, que se tivesse perdido para o Atlético Paranaense, ele teria sido demitido. Se tivesse perdido para o Cuiabá, ele teria sido demitido. Se ele seguir, porque né, pode ter muitas mudanças, né, ele concedeu a entrevista coletiva, mas não sabemos como vai ser a quinta-feira do Timão. Mas se ele seguir contra o Palmeiras e perder o Palmeiras, provavelmente ele vai ser demitido. Então a gente está falando que ele vai precisar vencer todos os jogos que tem pela frente ou não perder os jogos até o final do ano para poder se manter no cargo. Será que ainda vale a pena? A coletiva do Antônio também chamou a atenção, ele cobrando, falando que não vai receber os reforços que ele tanto queria. E ele perdeu os jogadores, ele lamentou perder o Fausto Vera, lamentou perder o Paulinho, já falou que ele gostaria de ter mantido o Cássio no elenco em entrevistas recentes. Será que o Antônio ainda consegue entregar um futebol de qualidade com esse time, com essas opções e com reforços que nós sabemos que não vão chegar em grande nível? Não vão chegar reforços já de que o torcedor vai olhar e falar, não, agora o Corinthians muda de patamar. Então, isso é um trabalho aqui e vem numa questão de um mês que faz muita decisão, que acho que esse mês de junho ele era um mês muito decisivo para o Antônio Oliveira. Quando nós comentávamos sobre o trabalho do Antônio, ele classificou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil, classificou o time para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, com um adversário de um nível inferior. Mas classificaram para as Copas, isso inclusive aliviou a pressão em cima do Augusto Melo, que vive um momento conturbado no Corinthians, pelos bastidores, pelo extracampo, tudo que vem rodando, que nós já noticiamos várias vezes. A torcida, os Gaviões da Fiel, fizeram aquele protesto contra o Augusto Melo, cobrando muito, ele falou que ia trazer reforços, mas só que até antes do mês de junho, algo que blindava o Augusto, pelo menos a parte de futebol, era que as Copas, o Corinthians classificado. O mês de junho foi com data FIFA, foi com jogos complicados, com o Corinthians sem vencer, com o Corinthians tropeçando, com o Corinthians jogando mal. A pressão em cima do Antônio Oliveira é muito grande. E essa pressão também vai em cima agora do Augusto, porque o time chegou, bateu num nível que não está conseguindo entregar. Nós não vemos evolução, uma evolução de um jogo para outro. Em alguns vídeos a gente falava, o Corinthians vive uma montanha russa, porque tinham os jogos das Copas que você falava, o Corinthians jogou bem na Copa Sul-Americana, ia para o Brasileirão, caía, ia para a Copa do Brasil, ia para o Brasileirão, caía. Jogos ruins também na própria Copa Sul-Americana, mas as Copas aliviavam. O mês de junho foi só com o Brasileirão, e o mês de junho foi com jogos que o Corinthians sofreu para jogar. Empatou com o São Paulo, mas não foi uma boa partida. Empatou com o Cuiabá numa péssima partida. Contra o Atlético Paranaense conseguiu um gol nos acréscimos também, num jogo que não fez por merecer também tanto o resultado. Então, será que já não é hora do Augusto optar por encerrar o ciclo, pensando em reforços que podem chegar, ter um treinador já pensar, alinhar com o próximo treinador quais são os reforços para poder trabalhar, pensando principalmente não só na recuperação do Brasileirão, que precisa ser feito, porque hoje o Corinthians está na zona de abaixamento, mas pensando nos duelos das Copas que estão chegando já. No mês de julho e agosto, o Corinthians começa decisões de oitavas de final, que são importantes principalmente para os cofres do clube. Algo complicado para o Antônio Oliveira, eu não vejo ele conseguindo dar uma resposta com o elenco que ele tem em mãos e com as ideias de jogo que ele está tentando propor, e eu não vejo também com o Augusto Melo o que ele pode fazer nesse sentido, qual a decisão que ele vai tomar. É um lado bem complicado. A gente vai acompanhar, vamos monitorar ao longo da quinta-feira se tiver alguma novidade, de repente, se tiver alguma mudança de rumo, para saber o que espera o Corinthians para os próximos jogos. Próximo jogo que pode ser muito importante, né? Que vai ser muito importante, o Corinthians começa o segundo semestre já com o clássico contra o Palmeiras, que sempre tem aquele peso de você pegar um adversário, ainda mais o Palmeiras que perdeu para o Fortaleza pelo placar de 3-0, que também vai entrar em campo assim, precisando dar uma resposta para a torcida. Então o clássico promete. É isso, galera. Pós-jogo de Corinthians 1, Cuiabá 1, chegando ao final. Abraços.